Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje temos a honra de receber um jornalista já aposentado e que, em boa hora, acedeu em vir colaborar com Dois Dedos de Conversa. Chama-se Tony Melo, trabalhou muitos anos no Correio da Manhã. Olá, bom dia, Tony. Bom dia, João. Saúdo o vasto auditório da Rádio Alvor e, em especial, os do programa Dois Dedos de Conversa. Muito obrigado. Qual foi o tema que escolheste para início da tua colaboração nos Dois Dedos de Conversa, Tony? Ora bem, como estamos a viver um tempo de pandemia, com as contingências e agruras que todos nós conhecemos, pensei em falar em idosos, uma faixa de risco e a pandemia. E todo o cenário dantesco, direi mesmo dantesco, que o envolve. Ora, muito bem. Ora, aqui há muitos anos eu tive um chefe de redação, trabalhava eu na altura no Jornal Diário de Notícias, que me dizia, o Jaime Figueiredo, que daí a uns anos, e ele referir-se a mais ou menos 20, 30 anos, o problema dos idosos era um problema muito grave que os governos teriam de tentar resolver. E a verdade é que hoje, olhando o panorama do censo, o que é que nós vemos? Vemos que a população está envelhecida, perfeitamente envelhecida, e a parte, digamos, mais jovem é proveniente de imigrações recentes, porque de resto a população É verdade. nitidamente portuguesa está envelhecida, de tal forma que já estamos a chegar a 1,5 ativo para um reformado. Isto é grave. O que é preocupante. Preocupante para os governos. Os dinheiros da Segurança Social, embora tenham um fundo que, em princípio, aguenta alguns anos, mas é um fundo que não se saberá quando chegará mesmo ao limite. Porém, veio esta pandemia e o que é que nós verificamos? Quem tem morrido, principalmente os idosos. E com uma tristeza, o digo, morrem em lares. Em lares onde supostamente poderiam ter um fim de vida mais digno, mais acompanhado. E onde é que poderiam estar mais seguros, evidentemente. Exatamente, mas é evidente que a Segurança Social, que apoia cerca de 2.500 lares em todo o território nacional, nos últimos anos tem exigido demais e não dá as devidas compensações financeiras às instituições de solidariedade social e às misericórdias e a outras fundações. E o que é que acontece? Acontece que os lares são obrigados a crescer nos custos de pessoal, que são insuficientes, porque o pessoal é insuficiente, e, portanto, os lares são geridos com toda a dignidade, com toda a humanidade, mas com muitas falhas. Viu-se, e para mim é expressivo desta realidade, o que se passou em Reguengos de Monsaraz. Não se pode ver que um lar da Segurança Social ou sob a tutela da Segurança Social acontecer o que aconteceu lá. Porque havia cheiros a urina, havia doentes agamatos que não tinham a devida higiene, e a higiene dos idosos tem que ser diariamente, nomeadamente aos agamados, para evitarem as escaras e as sarnas e outras doenças de fungos. Portanto, é um dilema que nos compete a nós, seres humanos responsáveis, zelar para que mude. É que para além dos 2.500 lares ditos legais, haverá umas centenas largas dos chamados clandestinos. E nesses lares clandestinos, que muitos deles estão escondidos
em casas que ninguém suporia que lá estivesse um depósito de velhos, também atuam e muitas vezes com deficiências enormes, inclusivamente, eu poderia mesmo dizer, em alguns casos de maus tratos. A Segurança Social, que sabe que não tem camas para poder albergar e deitar esses idosos, muitas vezes fecham os olhos até que encontram uma solução de transferência. Portanto, isto é tudo uma controvérsia e uma complexitude muito grande que os governos, ou porque não podem, ou porque não sabem, ou porque não têm meios, o problema é os meios financeiros, têm, de certa forma, fechado os olhos. Por outro lado, nos lares onde ocorreram situações de infecção, porque é que teriam acontecido? Porque não tinham pessoal capaz de fazer rotações, como fizeram, por exemplo, aqui, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Portimão. Meteu durante 15 dias uma equipa e a outra ficava em casa. Exato. E nos outros 15 dias mudavam. Isto para quê? Para evitar que o vírus viesse de fora para dentro. E, felizmente, até agora, tanto quanto sei, não houve nenhum caso. Não houve nenhum caso aqui na nossa zona. Podemos nos sentir felizes, claro. É sinal que temos instituições capazes e que, a continuarem assim, se Deus quiser, não iremos ver o trágico que aconteceu por esse país fora. Por outro lado, há também aqui agora, devido à Covid, à pandemia, as unidades de recuperação, unidades de cuidados continuados, estão limitados a um doente por quarto. Ora, quem tem, por exemplo, 28 camas, teria, portanto, 28 doentes. Tendo o quarto limitado a um, fica com 14. E as instituições continuam a ter o mesmo número de enfermeiros, o mesmo número de auxiliares de ação médica e outros funcionários, e o Estado, obrigando-os a reduzir a lotação, não os compensa pela falta de utentes. Ou seja, as unidades de cuidados continuados, que também, na sua maioria, são ocupados por idosos, também estão a atravessar uma crise muito, muito grande. Este e outros quaisquer governos terão que começar a pensar muito seriamente neste problema. O problema da terceira idade, nesta altura, é um drama, não só aqui em Portugal, mas como em toda a Europa. E se nós formos verificar as medidas que são tomadas pelos sucessivos governos para que haja uma renovação demográfica, não se vê nada, ou praticamente nada. Nada. Porque, por exemplo, um casal jovem tem filhos muito mais tarde. Porquê? Porque tanto ele como ela trabalham e não têm hipótese imediata de poderem cumprir a sua obrigação de procriarem. Claro. Porque o Estado não dá condições suficientes para que os jovens se possam os abonos de família é aquilo que não é só os abonos de família. Nós sabemos, não é? Os abonos de família são fracos. Claro. Uma senhora se engravida, há patrões que torcem o nariz porque ela está grávida, quando deveria ser o Estado a apoiar as firmas que tenham essas pessoas dar incentivos sociais para que os casais pudessem superar essas dificuldades, exatamente. Exatamente, porque nós estamos com a média de morte para o homem é 76 anos, se não estou em erro, sim, e a mulher 81. Uhum. Portanto, 60% da população portuguesa está velha. Claro. E os nascimentos que ocorrem anualmente não chegam para suprir o número de mortes.
Claro. Alguma coisa está mal. E maioritariamente são de imigrantes, que é uma forma de Exatamente. eles arranjarem maneira de se legalizarem no país. São os imigrantes que não têm as regras que nós temos. Exato, Os exato. imigrantes têm a sua cultura muito própria, Uhum. que fazerem 3, 4, 5 filhos para eles não é E nada. criá-los em condições muitas vezes Difíceis, difíceis e a mentalidade exato. portuguesa é completamente diferente. Não é? Exatamente. Um casal, Portanto, se não tiver condições monetárias, vai protelando a vinda de um portanto, filho até exato, que e isso até, aconteça. infelizmente, eu conheço casos de casais que optam por não ter filhos. Ou por comodidade, ou porque não têm condições monetárias, ou porque não estão para ter dificuldades numa educação dos filhos. A verdade é essa. Há casais que optam inclusivamente por não terem filhos. Tony, Por isso- mesmo para terminarmos, o que é que te apraz dizer mais relativamente a este assunto, que realmente não se esgota aqui e muito mais haveria que dizer, não é? Isto é só a ponta do iceberg. Certo. Pronto, eu acho que o Estado deveria incentivar a abertura de mais lares de idosos, promovendo a criação de associações que depois visavam o Estatuto de Instituição de Solidariedade Social, reforçar os complexos já existentes, que ainda têm hipótese de aumentar, e, por outro lado, isto é que seria o ideal, permitir condições para que os idosos vivam nas suas casas e que sejam apoiadas nas suas casas, no seu cantinho. O apoio domiciliário com dignidade e com todas as condições. Exatamente. O apoio domiciliário, até por uma questão de equilíbrio psicológico dos velhotes, dos velhos, dos idosos, era importante que pudessem ficar em casa. Exatamente. E só em último recurso é que iriam para as instituições, Claro. onde eles se sentem um bocadinho menos à vontade. E menos um bocadinho felizes. deslocados, não é? Porque viveram toda a vida na Exatamente. sua casa e é complicado. E em Exato. termos psicológicos é muitas vezes deitar as pessoas um bocado abaixo, não é? É isso mesmo. Olha, Tony, foi um gosto em ter-te aqui no Alvor obrigado, João. FM, nos 2 dedos de conversa. Até uma próxima. Obrigado. Ok, tá. Obrigadíssimo, sim. Bom dia e continuação de bom programa. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.